Fala, rapaziada, ligado no nosso canal Revés Goela Futebol Clube. Rapaziada, mais um vídeo da série Times Icônicos. E hoje eu vou falar de um timaço, um dos melhores times que eu vi jogar. Mas antes de falar, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, dá uma compartilhadazinha básica para dar aquela moralzinha pro Pretinho de Bel. E vamos lá falar desse timaço que é o Vasco da Gama de 97. Torcida do Vascão, você, torcedor que não viu esse time jogar, vou falar para vocês, procura aí no YouTube, vê os lances, vê os jogos no YouTube, porque vale a pena. Que timaço, foi um dos melhores times que eu vi jogar. Assim, o time era muito equilibrado, os três setores eram muito equilibrados. A zaga, o meio campo, o ataque então nem se fala, que o Edmundo e Evaí, Edmundo brincou, Edmundo, aquele ano, meu irmão, o Edmundo só faltou fazer chover, que o Edmundo, ele foi o artilheiro, ele foi o craque do campeonato. O Edmundo aquele ano era para ter ganhado o melhor do mundo da FIFA, mas como eles não têm olhos aqui para os jogadores aqui da América do Sul, né, só é concentrado ali na Europa, que é o melhor do mundo, é só quem joga na Europa. Mas vamos falar aí desse campeonato de 97, que ele foi constituído com 26 clubes. Desses 26, jogavam todos contra todos em turno único, classificavam os 8 melhores e o Vascão foi o melhor, foi o primeiro colocado entre todos, foi o primeiro colocado. Aí desses 8, dos 8 primeiros colocados, classificados, dividiam-se em 2 grupos, 4 times cada grupo, e o melhor de cada grupo fazia a final. Então, o grupo A, que era o grupo do Vasco, foi constituído com Vasco, Flamengo, Juventude e Portuguesa, e o grupo B foi constituído com Palmeiras, Santos, Internacional e Atlético Mineiro. O Vasco foi o melhor do grupo, no grupo A, Palmeiras foi o melhor do grupo B e fizeram a final em 2 jogos, né? Foi um jogo lá no Morumbi, se eu não me engano, e o segundo aqui no Maraca, foi 2-0. Eu esperava muito mais pelo que os 2 clubes fizeram durante o campeonato, eu esperava bem mais. Mas o jogo que foi assim bem emblemático mesmo nesse campeonato, foi o Flamengo e Vasco, que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar desse jogo. O time do Vasco, timaço do Vasco, eu vou falar a escalação aqui para vocês. Era o goleiro, que foi um dos melhores goleiros que eu vi na minha vida. Olha que eu não sou vascaíno, hein? Eu não sou vascaíno, mas esse time do Vasco era muito bom. O goleiro, Carlos Germano. Na lateral, Valber. O Valber jogava muita bola. Meu irmão, o Valber jogava muita bola. O Valber jogava em qualquer posição que botasse, ele jogava. Ele só não jogou no gol, não sei porquê. Porque ele jogava de lateral, de zagueiro, meio campo, ponta direita, ponta esquerda. O Valber jogava muita bola. Nesse time do Vasco ele jogava. Tinha jogo que ele jogava na lateral e tinha jogo que ele jogava como volante. E às vezes em quando ele dava uma recueta ali e jogava na zaga. Aí a dupla de zaga, Mauro Galvão, cracaço, tá na minha lista dos melhores, de um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Mauro Galvão e Odivan. Na lateral esquerda, Felipe Maestro, né, que ele começou a carreira como lateral esquerdo, depois ele passou para meiuca. No Mengão ele chegou até a jogar de camisa 10 ali no Flamengo. Aí a volância tinha o Luizinho, né, foi campeão no Botafogo, jogou em outros clubes aí e estava fazendo a volância no Vasco junto com o Nasa. Se eu não me engano, o Vasco contratou o Nasa do Madureira, se eu não estou enganado. O Nasa também era bom, mas o Nasa de vez em quando, rapaz, ele dava umas faltas de sorte, mas isso não vem ao caso. Aí na meiuca ali na armação, o Juninho Pernambucano, cracaço de bola, cracaço. A história do Juninho no Vasco é muito legal, porque o Vasco contratou o Leonardo e o Juninho veio como contrapeso. Acabou que o Leonardo não vingou no Vasco e o Juninho
se tornou ídolo, como é ídolo até hoje da torcida do Vasco. E o cara que era o termômetro ali, né? O cara que era o termômetro ali do Vasco ali, que era o Ramonzinho, né? O Ramon Menezes, que hoje em dia é técnico. O Juninho era um cara mais cerebral e o Ramon era aquele cara mais agudo, né? Que chegava na área ali junto com os atacantes. E lá no ataque, o menino Edmundo, que foi o craque do campeonato, foi o artilheiro do campeonato, quebrou o recorde, né? Inclusive, que o recorde anterior era do Reinaldo, com 28 gols. O Edmundo quebrou o recorde com 29 gols nesse campeonato. E o menino Evaí, multicampeão, né? Cracaço, Evaí, cracaço. Fechando aí. Fechando o time titular. E o Vasco ainda tinha os suplentes aí dos reservas, ainda tinha uns caras aqui que eu vou te contar, hein? Ó, o Maricá, que jogava de lateral. Felipe Alvim também, que era lateral. Os dois eram muito bons. O Maricá também, hoje o Maricá aí talvez que seria titular em muito clube, né? Felipe Alvim, César Prates também, que era lateral direito, mas nesse time ele era reserva do Felipe na lateral esquerda. Pedrinho, cracaço de bola, começou voando no Vasco, era reserva. Alguns jogos ele entrava de titular, né? Pedrinho estava aí surgindo também subiu dos juniores, que hoje o Pedrinho é o presidente do Vasco. Mauricinho, né? Mauricinho, atacante, ponta direita, que já tinha sido campeão no Vasco, campeão carioca, se eu não me engano, é 87, 88, tinha sido campeão no Vasco. E o menino Sorato, que já tinha passado aí por alguns clubes e estava retornando ao Vasco. Sorato, que foi o jogador que fez o gol do título de 89, lá contra o São Paulo. Muito bom jogador. Então esse time do Vasco era um timaço. Agora voltando a falar do jogo, para mim, que foi o jogo mais emblemático, né? Que foi o Flamengo e Vasco, né? Porque o mando era do Flamengo. O Vasco ganhou esse jogo por 4-1. Foi o jogo que sacramentou a ida do Vasco para a final. O Vasco classificou no grupo A aí com uma vantagem. O Vasco tinha 14 pontos e depois do Vasco veio o Flamengo com 8 pontos. Então o Vasco classificou aí com o pé nas costas, como dizem, né? Então esse jogo foi muito emblemático, por quê? Porque o Edmundo fez 3 gols e o Maricá fez mais um e o Vasco ganhou de 4-1, né? Que foi aquele jogo que o Edmundo fez o gol, que ele veio trazendo para a direita, aí o Júnior Baiano, tinha o Júnior Baiano e mais um jogador do Flamengo que ele tentou fechar. Quando ele tentou fechar, o Edmundo cortou para a esquerda, bateu de canhota, cruzado, né? Rasteirinho no canto do Klemer, né? Esse gol. E ficou marcado, né? Que o Edmundo saiu fazendo aquela dancinha, né? Saiu fazendo aquela dancinha. Aí ficou marcado esse jogo aí. Aí depois foi para as finais contra o Palmeiras, 2-0, e o Vasco foi campeão porque ele tinha vantagem, que tinha feito a melhor campanha, então ele tinha vantagem dos 2 empates, e como foi 2-0, o Vasco sagrou-se campeão brasileiro de 97. A pena foi que esse time, os 11 titular, eles jogaram juntos só essa temporada de 97. E aí em 98 o time já mudou, Evaí já não estava mais, já saiu, o Edmundo foi vendido para a Fiorentina. 98 já é outro time, né? Que eu vou falar em outra oportunidade, aí eu vou falar do time do Vasco, campeão da Libertadores de 98. Beleza, rapaziada? Esse foi mais um vídeo da série Times Icônicos, Vasco campeão de 1997. Gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, dá aquela compartilhada para dar aquela moral, entendeu? Muito obrigado a todos que estão me seguindo, Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Até o próximo vídeo, valeu!